Senhoras, senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando discutir questões referentes à inovação no município de Blumenau. Este debate foi solicitado pelo vereador Bruno Cunha, através do requerimento 1484 de 2017, que foi aprovado também pelos demais parlamentares desta Casa Legislativa. Informamos que esta audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 2 de dezembro, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Pode também ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis, com sistemas Android e iOS. Tanto o vídeo como a foto ficam disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, passamos à composição da mesa dos trabalhos desta audiência pública. Excelentíssimo vereador Zeca Bombeiro, primeiro secretário desta Casa, que nesse ato presidirá a audiência desta noite. O vereador Bruno Cunha, proponente desta audiência pública, e também faz companhia ao vereador Ricardo Alba. Justificar a ausência desta audiência pública, o excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador Marcos da Rosa, o vereador Jens Mantal, o vereador Gilson de Souza, o senhor Márcio Rastelli, suplente, representante do Centro de Ciências e Saúde, e a senhora Mariene Strázulas, da empresa Inspect One. Informamos que essa audiência pública terá duração máxima de até 2 horas. Após os pronunciamentos, que serão as falas dessa noite, a comunidade poderá formular perguntas e fazer suas manifestações. Porém, é necessária a prévia inscrição, fornecendo o seu nome junto aos funcionários desta Casa Legislativa, que estarão à disposição durante esta audiência pública. Nesse momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao excelentíssimo vereador Zeca Bombeiro, que nesse ato preside esta audiência desta noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Esperamos que a audiência pública desta noite seja muito produtiva e que possamos sair com resultados nesta noite já, meus vereadores Bruno Cunha e Ricardo Alba. Quero saudar todos os que acompanham pela TVL, pela internet, todos que acompanham no plenário. E já vamos compor a mesa diretora aqui, como muito bem falou a nossa oradora, vereador Zeca Bombeiro, primeiro secretário, o proponente desta audiência pública, vereador Bruno Cunha, e o vereador Ricardo Alba. Vou solicitar ao vereador Bruno Cunha e ao Ricardo Alba para recepcionarem os nossos convidados desta noite para fazer companhia aqui na mesa de trabalho e também ali onde sentam os vereadores. Por favor, colegas. Primeiramente, vamos convidar, os nossos convidados vão fazer parte aqui da mesa de trabalhos. Senhor Charles Schwank, diretor executivo da CIB, de Blumenau. Senhor Morris Kuhn, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo da Prefeitura de Blumenau. Senhor Tiago Alexandre Botos, diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Senhor Sérgio José Tomil, representante da Bluesoft. Agora, para fazer parte da bancada dos vereadores ali, o senhor Vanderlei Dutra, diretor administrativo secretário de Obras e Infraestruturas. Tiago Pamplona da Silva Miller, Núcleo Jovem Empreendedor AMP. Guilherme Cândido da Silva, gerente de projetos Instituto Gene.
Rodrigo Alfonso de Bortoli, gerente de Instituto Senai Tecnologia Ambiental. E Gláucia Tenfen, Instituto Federal Santa Catarina. E também queremos agradecer a presença de Eduardo Augusto de Matos, nesse ato representando o vereador Silvio Zimmermann. O Jansen, do CDL Jovem, e a Jerusa, também, por favor, fazem parte aqui da bancada, a pedido do proponente. Como audiência pública para trazer resultados e chegarmos, sim, a um denominador comum para melhoras do município de Blumenau e para todos que convivem no nosso município, iniciamos agora com os pronunciamentos e pedimos para que o tempo disponível para cada convidado seja respeitado, a fim de fazer melhor uso deste momento. Lembrando que o tempo pode ser visualizado no monitor que está na tribuna e, caso o tempo exceda, estaremos tocando a campainha para que seja finalizada a fala. Chegou agora o seu Christian Krambeck, é isso? Centro de Ciência Tecnológica da FURB, por favor, seu Christian. Faça parte da bancada também aqui, do lado da dona Jerusa, é isso? É isso? Por favor. E também o DJ, que conclui o núcleo da CIB, é isso, de inovação? Por favor, também, o coordenador do núcleo da CIB, por favor, faça presente aqui a bancada. Podemos começar agora, vereador Bruno Cunha. O senhor é proponente, o senhor manda aqui, tá? Então, convidamos nesse momento o vereador Bruno Cunha, proponente desta audiência pública através do requerimento 1484 de 2017, para fazer uso da palavra por tempo de até 10 minutos. A tribuna é sua, Bruno. Boa noite a todos, boa noite, presidente Zeca Bombeiro, cumprimento aqui também o vereador Ricardo Alba, cumprimento toda a banca, o secretário Maurício Couto, Tiago, diretor aqui também, Charles, Sérgio, todos vocês aqui que estão presentes nessa audiência pública, e agradecer e parabenizar a presença de todos, porque eu tenho certeza que é assim, discutindo, que a gente consegue avançar. O porquê que eu solicitei essa audiência pública? Aqui dentro da casa nós temos algumas comissões, e eu presido a Comissão da Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. E esse tema é um tema que eu e o vereador Silvio Zimmermann, que inclusive me pediu para justificar que teve um incidente e não pôde estar presente, estamos discutindo desde o início, em relação aos nossos mandatos, essa questão da inovação, para que Blumenau, sobretudo, tenha um papel muito forte nesse tema. Nós tivemos até, agora recentemente, informação de que Blumenau é a 4ª melhor cidade do Brasil para se inovar. E isso é algo que nos chama muita atenção, porque nós temos que pensar, sobretudo, em inovar nos mais variados aspectos. Eu confesso a vocês que, quando se falava inovação no primeiro momento, eu achava que esse tema é um pouco distante para mim, porque eu não tenho conhecimento tecnológico, não sou alguém com muito conhecimento na parte de informática. A primeira imagem, talvez, que vem à nossa cabeça, vem a questão de um computador, de um aparelho celular, mas com o tempo, com os estudos que foram feitos, participando de alguns eventos, eu percebi que inovação, sobretudo, está atrelado a comportamento. Inovar é ter uma atitude diferenciada num momento que se exige uma atitude diferenciada. E aí está, no contexto.
Alguns olham para o cenário, olham de forma pessimista. Eu acho que diante das dificuldades e dos obstáculos, a gente tem possibilidades e potencialidades que surgem. Platão já dizia isso, que a necessidade é a mãe da inovação. E eu acredito muito, sobretudo, em inovarmos. E quando a gente fala em inovação, a gente se fala também na questão da iniciativa privada, mas a gente também fala no público. Inovar é, sobretudo, não termos mais projetos que muitas vezes vêm de cima para baixo, mas dialogar com a sociedade civil como a gente está fazendo hoje aqui. Inovar, e é o que eu sempre digo nessa casa, que Blumenau precisa sim discutir a sua realidade, as suas dificuldades dos seus 35 bairros, os assuntos que a gente tem às vezes territoriais, locais, mas Blumenau não pode se reduzir somente a isso. Essa cidade tem que discutir formas de desenvolvimento econômico, tem que discutir política ambiental, tem que discutir questão de inovação. Blumenau tem que se preparar e tem que se reinventar no século XXI, em movimentos que estão acontecendo em outros lugares que estão sabendo aproveitar essas oportunidades, porque é isso que vai nos dar um salto. E muitas vezes se fala que Blumenau é uma cidade conservadora, mas Blumenau é uma cidade também de vanguarda, uma cidade que inovou em vários aspectos. Blumenau é uma cidade que inovou sim na indústria têxtil, inovou na comunicação, inovou no setor de tecnologia. E por que agora, em pleno século XXI, a gente não vai fazer esse movimento novamente para que tenhamos um sucesso aqui, unindo, incluindo todo esse segmento? Então, hoje, sobretudo, eu vim muito mais para escutar do que para falar, porque eu acho que vocês têm muito para ensinar para nós. Mas o nosso objetivo é, sobretudo, através dessa audiência pública, nós conseguirmos entender melhor os anseios, as necessidades, as dificuldades, discutirmos o porquê que em outros lugares talvez esteja mais acelerado esse processo, o que a gente tem de dificuldade peculiar aqui e como que podemos fazer uma comunicação harmônica entre a sociedade civil e o poder público. Porque entendo que o projeto, inclusive, que vai vir para essa casa nos próximos dias, de uma lei municipal de inovação, é muito importante esse momento, secretário, para que a gente possa escutar as reivindicações, inclusive acrescentar e até esclarecer que quando chegamos nessa casa, inclusive numa pauta comum, minha e do vereador Silvio, a gente tomou uma decisão que a gente não ia protocolar um projeto simplesmente para botar diretrizes de inovação para a gente aparecer, como muitos vereadores em alguns lugares faziam, mas a gente queria construir isso em consonância com o Poder Executivo. A gente sabe que não é um projeto de lei, não é uma lei municipal de inovação que vai resolver os nossos problemas e vai fazer, na verdade, a cidade tomar toda uma dimensão. As coisas acontecem em conjunto. Acontecem em conjunto quando toda essa atmosfera de inovação resolve se unir. E aí o poder público tem um papel muito grande. Tem um papel muito grande nessa parte. Quando a gente olha Florianópolis e a gente vê Pedra Branca, a gente vê todo o sucesso que tem, existe uma sintonia, sobretudo, que não nasceu da noite para o dia. Existe todo um processo que vai sendo criado. Tem o papel da faculdade, que é um outro ponto que a gente tem que destacar e a gente tem que pensar aqui. Tem a iniciativa privada, tem a sociedade civil como um todo, mas tem, sobretudo, um poder público que está aberto, que está dialogando de forma constante e que está preocupado em enxergar nesse tema, sim, o motivo do desenvolvimento econômico. Talvez muitos vieram aqui não de carro, mas vieram de Uber. E são pequenas questões que vão demonstrando para a gente que a tecnologia, de uma forma geral, que a questão da inovação está presente no nosso dia a dia. E vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Inclusive, na semana passada, estava numa palestra na CDL Jovem lá, DJ, que está aqui, também estava palestrando e estava falando sobre essas várias revoluções e movimentos que tem. E eu acho que o nosso desafio é a gente se antecipar, é a gente conseguir entender o presente, conseguirmos entender as movimentações que estão caminhando para o futuro e conseguirmos, sobretudo, discutir isso de uma forma ordenada, para que a nossa cidade possa sair na frente e possa tomar proveito desses aspectos de desenvolvimento. Acho que a cidade pode ser mais inteligente, a gente pode utilizar tecnologia e inovação também nos serviços públicos e, por que não, dando mais qualidade de vida, enfrentando as desigualdades sociais, dando geração de emprego. Eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que essa vai ser uma noite muito proveitosa, quando a sociedade resolve discutir de forma séria os assuntos, quando a gente resolve se conectar em relação aos temas que nos unem, isso ganha uma outra proporção. E eu tenho certeza que dos apontamentos que nós tivermos nessa noite, a gente vai fazer conversa depois com o Poder Executivo também, para que possamos inserir alguns pontos no projeto de uma lei municipal de inovação, que a gente espera que seja aprovada esse ano ainda nessa casa e que possa ser. Não vai resolver todos os problemas e vamos ser absolutamente sinceros aqui, mas vai ser um aliado nesse processo de fomentar esse setor, que é tão importante, já é importante na economia de Santa Catarina, é importante na economia de Blumenau e pode ser ainda mais importante. Por isso,
que eu pedi essa audiência pública e tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E, a partir de agora, vou fazer aquilo que eu já tinha noção, que eu vim hoje aqui muito mais para escutar do que para falar. Obrigado a todos. Acabamos de ouvir o vereador Bruno Cunha, que foi proponente desta audiência pública. Ouviremos agora o Tiago Alexandre Botos, pelo tempo de até 7 minutos. Botos, é isso? Boa noite a todos. Por favor, poderiam colocar os slides ali para a apresentação? Enquanto eu coloco, então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês e dizer o quão importante é esse tipo de evento. É nesse momento onde a gente constrói pontes de relacionamento. Sem essas pontes, inovação não existe. Então, com isso, eu vim trazer um pouquinho para vocês do que hoje está acontecendo dentro da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que fica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Blumenau. Isso. Então, vamos trabalhar um pouco sobre Sistema de Inovação de Blumenau. O que é um sistema? Conforme a SNI, que é o Sistema Nacional de Inovação, um sistema de inovação é um grupo articulado de instituições do setor público e privado, cujas atividades e interações geram, adotam, importam, modificam e difundem novas tecnologias, sendo a inovação e o aprendizado seus aspectos cruciais. É o nível de articulação entre os diversos atores que compõem um centro de inovação. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e é isso que nós estamos trabalhando ao longo desse ano, desde o começo do ano. Está tudo certo ali no slide? Agora sim. Volto. Vamos falar de inovação. Temos que buscar, através do diálogo, claridade quanto aos papéis de cada stakeholder. O que eu quero dizer com isso? Nós trabalhamos hoje com uma tríplice: público, privado e universidade. Qual o papel de cada um desses integrantes para desenvolver um sistema de inovação? No começo do ano, nós desenvolvemos um evento lá em parceria com o Instituto Gênio chamado Roadshow. Nesse evento, foi levantado diversos empresários, diversos gestores públicos de todo o estado de Santa Catarina e também vários atores da universidade, ao qual lá, num diálogo aberto, todos puderam apresentar o que esperam e o que têm a entregar para esse sistema. Então, nós começamos aí um trabalho de diagnóstico. O Centro de Inovação. Eu quero colocar isso, eu até coloquei com um fundo laranja bem no começo. Esse tem que ser o norte de Blumenau. É isso que os stakeholders têm que desenvolver, têm que discutir, têm que saber o que quer ter lá dentro. Através desse centro, esse vai ser o nosso norteador, esse vai ser o barco-chefe para a gente desenvolver um ecossistema forte e próspero para Blumenau. Os territórios que sejam capazes de criar condições ecossistêmicas que maximizem as capacidades instaladas e desenvolvam outras novas estarão em ótimas condições para liderar esta nova economia. Essa frase é de Joseph Miguel Piquet. Ele é o presidente da Associação Internacional de Parques e Áreas de Inovação. E ele que está à frente no desenvolvimento do projeto dos 13 centros de inovação do estado de Santa Catarina. Nós temos que pensar na inovação como um todo, não somente em Blumenau. Nós temos que estar ligados com esses outros 13 centros e, através de benchmark, desenvolver soluções que vão fortalecer o mercado do estado de Santa Catarina, consequentemente também o nosso regional. Núcleos de inovação de Blumenau. O que seriam esses núcleos? Espaços físicos, onde os stakeholders encontram-se. Ambiente, onde são desenvolvidos projetos. Plataformas, onde existem trocas de informação. Isso caracteriza um núcleo de inovação. E eu deixo a pergunta para vocês: em qual deles você participa? Hoje, para Blumenau, se você se encontrar dentro das atividades do PEDEM, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, de uma plataforma online, que é o Blumenau Digital, do Centro de Inovação da Lei de Inovação, do Instituto Gênio do BlueSoft, do NIT da FURB, dos coworkings, dos núcleos que estão dentro da ACIB, AMP, CDL, então você está participando em um dos núcleos de inovação de Blumenau. Então, procurem participar, procurem estar dentro desses ambientes. É ali que a gente está buscando informação e relacionamentos para escrever esse projeto.
A matéria inovação, ela é nova. Nós ainda não temos KPIs, ainda não temos indicadores para dizer o que é certo ou errado. Nós estamos construindo isso em conjunto com vocês. Esse, para mim, é o principal slide que eu quero apresentar para vocês. Hoje, a gente vê muitos discutindo o quê? Eventos, entregas, programas, ações. A gente tem que começar a mudar um pouco e ver essas categorias de eventos, programas e entregas como desdobramentos naturais. São ações que vão acontecer naturalmente. A partir do momento que a gente desenvolve políticas públicas, cria um mindset voltado à inovação, busca investimentos, isso nos afunila para um planejamento intersetorial, o que vai desdobrar naturalmente naquelas consequências. Gastamos muita energia para fazer um evento, quanto seria muito mais produtivo estarmos que nem hoje aqui, discutindo o que nós queremos como ecossistema, o que nós queremos da inovação, e naturalmente o resto acontece. Então, a Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura Municipal de Blumenau, eu trago que é importante vocês saberem que desde que eu assumi esse posto, eu digo que eu estou diretor, eu não sou diretor, né? Nós fizemos um diagnóstico, levantamento de todos os stakeholders da Tríplice, trabalhei com a fiscalização dos contratos, GN, Bluesoft e todos que estão na minha pasta, fizemos a representação institucional, que é somar atribuições à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje nós temos a economia criativa, hoje nós temos as responsabilidades de empreendedorismo e inovação dentro dessa pasta. E a participação ativa também a todos os núcleos e frentes. Todos eles eu visitei, todos eles deixei meu contato, e todos eles têm alguém que tem um contato direto comigo. Então, para quê? Para realmente construir essas pontes. Nós ainda trabalhamos nesse roadshow, onde a gente iniciou o processo de diagnósticos, desenvolvemos uma plataforma de relacionamento chamada Blumenau Digital, onde todo mundo falava muito a questão das agendas. Poxa, tem um evento, tem outro evento, tudo acontecendo no mesmo dia, ou eu não sei o que acontece. Essa plataforma ela é colaborativa. Todos entram, se cadastram e podem colocar lá seus eventos, colocar lá sua empresa, colocar lá o que faz e poder criar essas pontes necessárias para não sobrepor, né, ações. O PD do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, nós também agora estruturamos os 5 eixos, todos eles com suas ferramentas de gestão, com as suas ações niveladas e abertas para todos que tiverem interesse de entender o que cada eixo faz. A Lei de Inovação, como já foi bem dita pelo vereador Bruno Cunha, foi um projeto que começou esse ano. Nós temos aqui daqui a pouco uma apresentação um pouco mais detalhada da etapa em que estamos e acabamos de receber já a devolutiva do Progem. Ou seja, todos os fatos que poderiam ser inconstitucionais hoje já foram, né, consertados dentro da própria lei. Estamos e vamos continuar trabalhando, né? Nós temos o Centro de Inovação com a responsabilidade de fazer todo o secretariado da governança do que vai ter lá dentro, trabalhar realmente com o software daquele hardware que foi desenvolvido aqui para Blumenau. Governo digital, cada vez mais buscando planejamento e estrutura para conseguir trabalhar com desburocratização, né, e sair do papel. Métricas de desenvolvimento econômico, buscamos ter o reconhecimento de ser pioneiros em gestão pública que desenvolvem indicadores locais, não somente pegar indicadores que vêm de fora daqui como benchmarking. Queremos que Blumenau consiga medir quase que em tempo real, né, se uma ação está refletindo em um desenvolvimento econômico positivo. Resultando isso, teríamos o quê? Chegamos no Smart City, que são os Big Data, dados abertos, inteligência artificial, fibra ótica, ou seja, um conjunto de inteligências que vão trazer soluções para facilitar a vida, né, do cidadão. E aí a tão esperada, que é o projeto que querem mais discutir hoje, a Lei de Inovação. Nós temos uma ação conjunta entre a Tríplice, mas com o público responsável em desenvolver, né, o projeto de lei. As bases que a gente utilizou de sustentação para criar, né, tá, beleza, vamos escrever pensando no quê? Nós pensamos em governança, para termos uma cidade em rede, que vai ser a consequência da cidade do conhecimento. Queremos uma cultura do empreendedorismo e inovação, instrumento de governança e orientação, formas de fomento à inovação. E a Lei de Inovação, então, ela vai ter 4 grandes entregas. Ela está entregando a claridade de quem são os integrantes desse sistema de inovação, ela traz claramente os objetivos da política pública de inovação, o Conselho Municipal de Inovação também é formado, e as formas de incentivo e fomento público que vão ser utilizados, os mecanismos que nós vamos utilizar. Nós vamos ser pioneiros no Estado em ter uma lei de inovação, um Conselho de Inovação sem um fundo.
E quando eu falo sem um fundo, muita pessoa fala, poxa, como sem um fundo? Nós vamos fazer tudo o que um conselho com fundo faz. Nós desenvolvemos toda uma engenharia tributária, tá? Para que a gente possa fazer o fomento sem prejudicar o orçamento público. Então, nós vamos ter um fundo que não traz prejuízo ao orçamento público, ou seja, ele é exequível. Nós não vamos ter fundos com orçamento sem R$1 lá dentro, que é o que acontece muito hoje em todo o país. Para vocês terem só uma visão, eu trouxe um print da nossa ferramenta de gestão de projetos, e hoje nós estamos na... Não sei como é que é o laser, mas... Nós estamos na etapa ali que, dia 30/11, o projeto de lei está sendo encaminhado para o gabinete do prefeito. Nós recebemos, então, a devolutiva do Progem, fizemos as adequações necessárias, tinha alguns termos usados de maneira incorreta, então fizemos esse conserto e estamos caminhando agora para o gabinete do prefeito para tomar as providências. As demais etapas, encaminhamento de projeto à lei de Câmara de Vereadores, aprovação da lei, estão sem data, porque elas não dependem do órgão do Executivo. Então, nós vamos conseguir ter a noção dessas datas assim que ela chegar aqui na Câmara de Vereadores. E como é que a gente desenvolveu? Através de muita pesquisa. Por que demoramos ali meio ano para desenvolver? Porque a gente entrou em contato, eu estive pessoalmente em núcleos como RGE Endeavor, com a União de Empresários, Governo, Universidade, Incubadora, núcleos ACIB, AMP, CDL e OAB. Estive com as entidades através dos núcleos, que é a diretoria o núcleo de inovação da CIB, da AMP, da CDL. Contato direto através da Pró-Reitoria e do NIT, o Comitê do Centro de Inovação, a ADR, a ANVI, Prefeitura, SDS, a CIB, AMP, Bluesoft, GENE, FC, FURB, Senai e UFSC, todos eles receberam os materiais e os contatos necessários para fazer suas contribuições. A intersetorialidade interna da Prefeitura com o Progem, com o gabinete do prefeito, com a Fazenda, com a Secretaria de Gestão e Transparência, todos eles também receberam e tiveram essa oportunidade. E, de maneira particular, todos os principais atores desses ecossistemas visitados, né, desses núcleos, tiveram a liberdade de passar o meu contato para qualquer um que tivesse interesse em construir essa lei. E aqui eu trago um dado interessante. Eu fiz uma pesquisa particular junto com todas essas pessoas. A gente formou um grupo, foram quase 100 pessoas entrevistadas, e de diversas perguntas eu trouxe somente essa resposta que eu acho que é a mais válida. Como que você pode colaborar com o ecossistema de Blumenau? Tá? 27% diz que vai colaborar participando de eventos. 21% querem trabalhar na organização do sistema. 23% participar de núcleos. 13% querem trabalhar como mentores, palestrantes, 8% na divulgação. Esses foram os dados que a gente recolheu, né, de uma opinião, de uma pesquisa que a gente fez dentro desses stakeholders. E eu digo que, se temos esses dados, se temos essa vontade, essa vocação, então nós temos pessoas muito boas querendo colaborar com o ecossistema. Tiago? Isso. Tiago Bortossi? Isso. Posso ceder o seu tempo, vou lhe dar mais 2 minutos para concluir, pode ser? Muito obrigado. Dessa maneira também eu já encerrei também a minha fala e deixo aberto a pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito dos trabalhos da diretoria, da visão do governo, estou à disposição. Vou ficar aqui até o final do evento, caso eu não possa perguntar, pode me procurar ao final. E todos aqui que já me conhecem, novamente, tenham a liberdade em passar o meu contato para qualquer um que queira conversar sobre o assunto inovação em Blumenau. Muito obrigado, vereador Bruno, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quero parabenizar aqui também o secretário Maurício Cole, que sempre deu toda a liberdade para que eu, como diretor, estivesse desenvolvendo esse projeto. E novamente, parabenizar todos vocês que estão doando seu tempo para estar aqui hoje. Obrigado. E continuando com o debate, agora ouviremos o senhor Charles Schwanke, diretor executivo da CIB Blumenau. Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente por ter pautado esse tema inovação aqui na Câmara de Vereadores, destacar aqui o Bruno Cunha, né, que solicitou essa audiência pública. Está acompanhado aqui pelo Ricardo Alba e o Zeca Bombeiro, que também fazem parte aqui da mesa de trabalho, né. Parabéns por ter colocado esse tema
na ordem do dia aqui da Câmara de Vereadores. É importante a participação da Câmara de Vereadores nesse debate, assim como a participação do Executivo, né, e das entidades formais e os coletivos também, digo, os informais também, a participação para um amplo debate sobre a questão de inovação na nossa cidade. E fico muito feliz de estar aqui hoje ainda, recebendo uma boa informação que a gente teve, eu acho que já na sexta-feira, né, da Endeavor, né, com as cidades, as melhores condições para abrir e desenvolver negócios, ou seja, de empreendedorismo. Blumenau aparece uma 11ª posição em 2017, lembrando que em 2016, ano passado, é 13ª, e 2015 era a 20ª. Né? Então, ela deu um salto. Eu acredito que em 2018 a gente deve estar ranqueado entre as 10 cidades mais empreendedoras do Brasil. Isso se deve muito a um conjunto de esforços, né, de diversas entidades, né, que fazem a diferença aqui na cidade de Blumenau. Então, o objetivo das entidades é realmente fortalecer, dar robustez da musculatura ao ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Eu destaco empreendedorismo e inovação. Eu destaco aqui a participação das entidades formais. Eu represento aqui a Associação Empresarial de Blumenau, a CIB. Está aqui também parceiro DJ, que coordena o núcleo de inovação lá da CIB, e que nasceu, né, de um rompante aí dos diversos coletivos informais da cidade, e a CIB, com o núcleo, tentou perseguir um pouco essa ventania, né, que estava acontecendo aqui na cidade de Blumenau já faz aí uns 3 anos, 4 anos, e o núcleo tem dado bastante resultado aqui, tanto para a CIB como para a cidade de Blumenau. Portanto, destacar também a participação do Gênia, né, a Jerusa está aqui presente, a nossa única incubadora de empresas aqui de Blumenau, e do Médio Vale do Itajaí. Né, a gente precisa destacar o papel, né, de quantas empresas graduadas, né, quantas empresas estão incubadas, né, os eventos que realiza, isso tudo vem, né, esses dados que a gente vem apurando aqui são demonstração do papel e da atividade de cada entidade. Cada um faz o seu papel, faz as suas entregas, no somatório a gente tem conseguido bons resultados. E diversas outras entidades, né, eu poderia destacar diversas outras aqui presentes, como o pessoal do Senai, a FURB, a UFSC, a Sociesc, né, os parceiros aqui da Prefeitura, o Mores, o Tiago, que tem batalhado incansavelmente aí para fazer a coisa acontecer, são parceiros, né, do ecossistema, o SEBRAE, o IFC, IFSC e tantos outros. E também preciso destacar os coletivos informais, que eu acho que também são extremamente importantes, né? O Minha Blumenau, o pessoal que toca Inova Blue, o grupo que faz o TEDx, o grupo que faz a Semana Global de Empreendedorismo, que foi excelente esse ano, a FURB, que capitaneou, né? A professora Mariana Waltkebaum, que tocou, eu participei lá também, fenomenal, diversos alunos participando, e isso incentiva, fomenta, né, já nos alunos de graduação, a perspectiva de estruturarem, né, suas ideias, né, quem sabe na incubadora terem todo o apoio para realmente abrir a empresa e ter toda a capacitação, toda a mentoria para que elas possam realmente ser mais fortes no mercado de negócios, né? Destacaria também a acupuntura urbana, o 100 em um dia, Semana Urbana, SCMC, tantos coletivos que às vezes a gente não dá importância, né, ou não lembra, mas todos eles são importantes, né, na criação de uma semente que vai botar Blumenau no ranking dos melhores indicadores, tanto na área de empreendedorismo como de inovação. Então, é importante a lei de inovação que está sendo tratada, vai ser discutida aqui pela Câmara, eu acho que é importante esse debate, né? Eu acho que a lei tem que ser debatida, a sociedade tem que participar, tem que contribuir para que nasça, né, com a cara da nossa gente aqui, né? Fazer a diferença. E aí a gente precisa destacar também os diversos coworkings, né? Vocês podem lembrar, há um tempo atrás não se falava em coworkings na cidade de Blumenau, hoje eu acho que são 5, meia dúzia, né, o Cristian, não sei quantos são, mas são novos modelos de trabalho, né? Trabalhando em rede, e trabalhando em parceria, né? Na hora do cafezinho, construindo essas parcerias nos moldes que acontecem no Vale do Silício.
Então, eu destacaria aqui o Centro de Inovação, que é também um projeto que a gente vem trabalhando já, o Tumil aí não deixa fugir, eu acho que já há uns seis anos que a gente vem trabalhando. Eu me lembro que a gente teve o primeiro contato na SDS, em Florianópolis, ainda na época o secretário era o Paulinho Bornhausen, e ele tinha essa visão de criar os 13 centros de inovação. E de lá para cá a gente participou de praticamente todas as reuniões, né, da Rede Catarinense de Inovação. Hoje temos a RECEPET, inclusive eu faço parte da diretoria da Rede Catarinense de Inovação, para construir esses 13 centros. Mas mais importante do que os 13 centros físicos, né, é importante desenvolver a comunidade de inovação, a comunidade de empreendedorismo, porque é ela que vai mover, né, a cidade, ela que vai dar frutos à nossa região. Então, o Centro de Inovação é importante a participação de todos, dessa comunidade que nós temos em Blumenau, e integrado com as 13 outras cidades que farão parte desses centros. Então, assim, reconheço que é uma luta bastante complexa, né, porque às vezes você não consegue nem reunir e integrar as diversas entidades, né, os diversos coletivos na cidade de Blumenau, prefeitura, instituições de ensino, né, e imaginem vocês ainda fazer essa integração com os 13 outros centros, mas é importante, né, que a gente consiga rodar esse software nos 13 centros e que a gente possa ter ganhos de escala na parceria com os demais centros. E lembrando que aqui em Blumenau não é apenas o Centro de Inovação. O projeto inicial era de transformar o bairro da Tupava Seca no distrito de inovação, nos moldes que nós vimos lá em Barcelona, do 22@Barcelona. É um bairro que também, da mesma forma como o bairro aqui na nossa região era têxtil, né, muitas indústrias, elas fecharam, era um bairro que precisou ser revitalizado. Então, lá fizeram diversas áreas verdes, museus, ciclovias, laboratórios, o Centro de Cinema Espanhol está em Barcelona, todas as principais universidades estão presentes lá, e essa é a ideia que a gente procurou, né, desenvolver junto à Prefeitura, junto à CEPLAN, um distrito de inovação para o bairro da Tupava Seca. E isso integrado também com os outros, o Christian fala muito também, né, do centro de turismo, centro histórico, fazer essas conexões. Também é importante ressaltar aqui o polo tecnológico. Nós temos um polo reconhecidamente forte em software, né, desde a constituição do CETIL, né, que foi a spin-off da maioria das empresas que nós temos hoje, são praticamente 1.200 empresas de informática, quase 800 só de software. Então, nós somos reconhecidos no país como um centro bastante desenvolvido, é um cluster TIC, né, junto com o TIC de têxtil, o TIC de eletrometal mecânico. E nós precisamos, então, em conjunto, né, a união das entidades formais, informais, governo, universidade, empresa, sociedade, criar essa cultura local de inovação. Já temos uma base, mas precisamos desenvolver mais talentos, né? As universidades geram talentos. Isso é fundamental para os clusters de inovação. Nós temos que ter pessoas que pensem grande, né? Que pensem de forma de alavancar a nossa região. Então, não só talentos locais, mas atrair também talentos de fora para cá. Isso é fundamental para a região, da gente poder trazer professores de fora, alunos de fora, gente que possa trabalhar e nos ajudar aqui. Outro ponto fundamental é capital financeiro, né? Nós temos aqui a Elisângela, da Prana, que tem nos ajudado aí também na elaboração, juntar empresários, né, de capital de risco, anjos, né, rede de investidores anjo de Blumenau, a gente já fez algumas reuniões. Está andando bem, porque essas empresas, né, essas startups, precisam, no início, de capital para se desenvolverem. Então, esse braço aí também está ganhando musculatura, graças ao trabalho aí da Elisângela Maes. Internacionalização, participação de feiras, os institutos de pesquisa, tanto nacional como internacionalmente, são fundamentais para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu ainda lembro que, em
setembro de 2016, a maioria de vocês estava presente, nós fizemos o debate com os candidatos a prefeito, e as entidades aqui, o GENE, a CIB e demais, formularam a Carta da Inovação. Estão lembrados ainda? E ali pedia Lei Municipal e Fundo de Inovação, Blumenau Smart City, Cidade Inteligente, Conectividade da Cidade, Centro de Inovação, Criação do Distrito de Inovação, Empreendedorismo, melhorar a questão regulatória, inclusive se pegarem esse índice da Endeavor, Blumenau se destaca pela questão da Praça do Cidadão, né? Que a gente conseguiu dar celeridade, deu rapidez à abertura de empresas na cidade de Blumenau. Isso fez a diferença, inclusive, nesse ranking atual. E o PEDEM, que é o Planejamento de Desenvolvimento da cidade de Blumenau, que também está em curso, né? Lógico que a gente gostaria que tivesse mais robustez, mas os setores precisam estar bem organizados, e se a gente conseguir efetivamente concretizar todas aquelas atividades que constam nos 5 eixos, né, a gente vai fazer a diferença nos próximos anos. Era isso que eu tinha para colocar de momento. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor Charles Schork, diretor executivo da CIB de Blumenau. Convidamos agora o meu amigo Sérgio José Tomil, representante da Bluesoft, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Zeca Bombeiro, que preside essa sessão, o vereador Bruno Cunha, proponente dessa ação, o vereador Ricardo Alba, também presente, o secretário Mores, secretário de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, seu diretor Botossi, que acabou de fazer a apresentação. Eu acho que é uma ação importantíssima, né, para Blumenau, coincide já, o Charles já comentou, com o que aconteceu agora, né? Essa notícia já vem desde semana passada, mas hoje está aí nas principais mídias, que é o destaque para Blumenau, né? Galgando aí posições no ranking de cidade empreendedora, cidade que trabalha pela inovação. Eu acho que vale a pena comentar aqui tem diversos atores, né, que trabalham com isso, que nós começamos na frente. Quer dizer, quando nós começamos aí, o Instituto GENE, lá atrás, né, foi citada aqui a professora Elisângela, que faz parte da FURB, né, está aqui representado o Instituto GENE pela Jerusa, professor Udo, lá presidente. Eu já tive a honra de presidir o Instituto GENE, assim como o Charles. Então, o GENE começou em 92, se não me falha a memória, é isso? Então, hoje nós estamos começando a falar em ter centros de inovação em várias cidades de Santa Catarina. E nós aqui, a gente começou essa ação já faz bastante tempo. A minha passagem lá no GENE foi com o objetivo de novamente resgatar o GENE, integrá-lo novamente à universidade, as entidades que trabalham por isso aqui na cidade, incluindo o Bluesoft, né? Eu acho que a gente conseguiu isso. Hoje, o GENE está bastante forte, e eu acho que ele tem uma ação, assim, um papel muito importante em todo esse contexto. O Charles, inclusive, né, como a gente sempre defendeu, está aí junto com trabalhando para que esse centro de inovação aqui de Blumenau ele não aconteça só fisicamente. A gente tenha lá o prédio, lá vizinho à FURB, mas que ele seja realmente o nosso centro de inovação, que as pessoas que precisam de inovação aqui, e aqui tem, como eu falei, diversos atores nisso, eles saibam onde procurar e como agir. Né? Muitos de vocês empreenderam, conseguiram e tal, mas a gente sabe que a dúvida que tem o empreendedor quando está começando e como é importante quando ele encontra, né, o caminho certo e o local certo e falar com aquilo que dá o caminho para ele. Então, eu acho que o GENE tem que ter essa condição hoje, e o Centro de Inovação terá que dar essa condição depois. Nós tivemos ontem também, vocês devem ter visto, no Santa, ele deu um destaque muito forte para a tecnologia, que é uma coisa, né, que Blumenau também conquistou aí com o tempo. Tem toda essa história aí das indústrias têxteis, que fundaram o CETIL, que depois virou empresa, etc. e tal, né? E depois as empresas, né, começaram a se transformar, a se juntar, e a gente tem esse ambiente aqui que nós temos hoje.
um ambiente muito importante. O setor de TI hoje, como está lá em destaque, é o maior arrecadador de ISS da cidade. Agora, TI, né, quando fala sempre inovação, principalmente, lembra-se de TI. TI não é o fim, ele é o meio para se chegar naquilo. Tá? Então, é óbvio, né, a gente vai lá nos ambientes de inovação e encontra muita coisa lá voltada para a tecnologia da informação, para TI. Né? Mas não significa que, para você fazer qualquer coisa nessa área, tem que ter o elemento TI. Né? E também outra coisa que eu considero muito importante, meu tempo excedeu aqui, presidente, pelo menos está indicado aqui, mas dá para tocar mais um pouquinho. Tá. Fica à vontade. Concedo mais 2 minutos. Ok. Então, eu vinha falando que o TI ele é o caminho para isso, né? E a gente precisa valorizar quem está começando agora. Vocês sabem, eu coordeno um programa chamado Entra 21, né? Um programa que coloca aí no mercado, esse ano colocamos mais 330 e poucas profissionais formados, nós começamos com quase 400, né? E nós estamos começando a investir, já numa parceria com o Instituto Gene, também nesse pessoal, para que eles tenham essa veia de empreendedora, de inovar, e não necessariamente tem que criar empresa. Né? Quer dizer, como é que eu faço para inovar dentro da empresa que eu vou atuar, na empresa que eu atuo? Né? Então, tudo isso, quem trabalha com isso, quem está lá, depois no Centro de Inovação, no Gene, tem que dar essa orientação. Para o ano que vem, nós queremos, aí, com a ajuda do Gene, né, capitaneado pelo BlueSoft, fazer ainda mais, estreitar ainda mais esse laço que a gente iniciou esse ano, tá, para que faça com que essas pessoas, os 300, pelo menos que eu imagino que a gente vai ter em 2018, eles tenham essa condição também. O PEDEM, que foi citado aqui pelo Charles, né, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico também, tocado aqui pela Secretaria de Desenvolvimento, outra ação importantíssima, né, tem vários eixos, né, na verdade, 5 eixos, o TI é um dos eixos, a gente trabalha por ele. Eu acho que é muito importante, seria muito interessante que as entidades aí que estivessem trabalhando por ele dessem importância devida, porque realmente isso aqui vai dar a condição econômica que Blumenau precisa para o futuro. E essa lei de inovação, né, ela sozinha não vai fazer nada, mas ela vai dar a condição, a segurança jurídica, né, para que a gente toque adiante e inovar. Empreendedorismo e inovação é hoje a bandeira lá do Instituto Gene, vai ser, imagina, a bandeira também do novo Centro de Inovação, que, novamente, né, quando se fala em Centro de Inovação ou distrito, como o Charles já está sonhando aqui, né, é que a gente possa, no futuro, estar trabalhando com isso, né, inovando aqui em Blumenau, criando empresas novas e também tornando que aquelas empresas que estão aqui mais inovadoras ainda, já que as pessoas têm isso já no sangue. Muito obrigado. Em tempo ainda, eu quero convidar o seu Elcio Hermes Hoffmann, coordenador do SENAC, que se faz presente aqui junto à mesa aqui para poder acompanhar os trabalhos aqui com a gente. Por favor, senhor Elcio Hermes Hoffmann, coordenador do SENAC, o senhor está convidado a comparecer aqui à mesa para acompanhar os trabalhos aqui. E agora convidamos para fazer uso da palavra o senhor Christian Krambeck, Centro de Ciência e Tecnologia da FURB. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar os responsáveis pela audiência pública, se eu não me engano, vereadores, a comissão, né, vereador Bruno, vereador Silvio e todos os demais vereadores aqui presentes. Agradecer a oportunidade de estar aqui, não estou representando oficialmente, mas sou do Centro Tecnológico do curso de Arquitetura. E queria rapidamente complementar as ótimas falas que tiveram até agora. Eu acho que representam muito bem o ecossistema e o pensamento de todas as pessoas que querem entender o que significa inovação, querem aprender e querem descobrir como construir esse projeto para Blumenau. Então, alguns pontos só contribuindo com esse debate, né? Primeiro, é nítido que a gente vive uma oportunidade ímpar nos últimos 2, 3 anos, como o Charles mencionou, aqui em Blumenau. Essa audiência é mais um exemplo desse momento positivo e de grande oportunidade que a gente vive, em que realmente a Câmara de Vereadores está entrando no debate agora de forma mais forte, o Poder Executivo também, junto com os outros atores. Então, é uma oportunidade incrível que a gente tem pela frente.
E, nesse sentido, eu acho que a gente tem dois caminhos. Assim. Um caminho mais conservador, como o Bruno falou que Blumenau um pouco mas que vai dar um bom resultado, vai ser legal, vai ser interessante, mas vai levar um determinado tempo. Ou a gente pode começar a se perguntar o que é esse novo modelo do século XXI, esse novo modelo mental, que significa começar a questionar algumas burocracias, algumas regras rígidas demais e algumas formas de pensar que são muito lentas ainda. Né? Então, o principal destaque dessa reunião é isso, que eu acho que há a intenção de todos os atores de descobrir o que é esse novo modelo. Eu também não sei qual é. O que eu acho é que o antigo não funciona mais. Eu acho que vai levar muito tempo para a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem, que eu acho incrível. Então, acho que a gente pode construir junto esse novo modelo mental, e isso inclui uma mobilização da sociedade, inclui a gente, quando vai tomar qualquer atitude, se perguntar como é que eu posso avançar e inovar na menor atitude e na maior, e ter esse pensamento em rede. Né? Quer dizer, a Câmara de Vereadores, quando vai tomar uma atitude, ela já pensa o que o Executivo está fazendo, já conversa antes, a FURB, as empresas, os empresários, enfim, tem essa visão dinâmica que eu acho que está começando. Esse é um ponto. E esse modelo mental ele é muito positivo porque ele fica muito claro para a comunidade, para a sociedade, e as pessoas começam a vir com mais clareza e com mais velocidade, com mais propriedade participar. Todos os atores, quando esse modelo mental fica claro. Porque a gente viu aqui que inovação envolve muita coisa. Né? Quer dizer, se eu vou discutir isso tudo muito disperso, muito detalhado, fica difícil de compreender. E se eu construir essa bandeira, esse modelo mental mais claro, isso fica muito mais fácil e só é possível em rede. Né? E uma outra questão fundamental dentro dessa oportunidade é a questão da gente se perguntar como é que a gente explode essa questão da inovação do ambiente meramente corporativo, que é a tendência no mundo e em outros lugares, ficar dando esse debate só dentro do território da empresa, entre as empresas. Como é que a gente explode isso para a cidade, para o território, para a praça, para a calçada, para a mobilidade, para os cafés, para os coworkings, para o dia a dia das pessoas? Como é que a gente estimula as pessoas a pensar um problema de mobilidade, um problema de calçada, e montar uma startup, uma empresa com apoio do Gene, que está lançando seu edital agora, né, de incubação, que é uma entidade incrível para a cidade, e tem, como o Tomil já falou, vem fazendo esse trabalho há muito tempo já, e agora a próxima FURB, na região mais central, aumentou muito esse potencial. Então, como é que eu estimulo dentro desse modelo as pessoas a pensar em empreender, seja desde o empreendedorismo social, que a gente precisa estimular nossas favelas a empreender, a se resolver, a discutir, a participar da construção da cidade, porque elas estão muito isoladas, e tem um potencial criativo, inovador, empreendedor dentro das favelas que a gente não pode deixar passar, de fazer junto com eles, seja a empresa de médio e grande porte, seja o cara que quer começar com uma ideia só. E como é que ele pode pensar a empresa dele para melhorar a cidade, para melhorar as estruturas urbanas, as estruturas da cidade, desde criar um aplicativo para controlar o plantio de árvore, que todo mundo vai clicar e acompanhar esse crescimento da árvore com um clique, e o cara pode ganhar dinheiro com propaganda, enfim, com qualquer coisa, e pode empreender. Então, essa questão de trazer a inovação para o território, para a cidade, a questão de ser uma inovação inclusiva, a gente se perguntar desde o primeiro momento como é que a gente inclui todo mundo, como é que a gente não deixa ninguém para trás. Como fazer isso? De que forma? Não é simples, eu estou falando aqui, não é uma coisa simples, é complexo, é difícil, mas acho que é possível, acho que vale a pena se for nessa direção. Né? E, por último, só destacar que a FURB está completamente aberta, a gente tem o privilégio de ter uma das mais importantes universidades do Brasil, que é a FURB, aqui, e agora o privilégio extra de ter a UFSC também aqui. Né? Eu vi agora o Paulinho Bornhaus anunciou com muita pompa e coisa que levou a UFSC para Itajaí. Tem um trabalho que parece muito interessante lá, mas a gente já tem a UFSC aqui. Né? Então, quer dizer, a integração entre essas universidades também, e esse contato mais direto com a prefeitura e com os empresários é fundamental. E aí lá nós também precisamos fazer o dever de casa. A FURB precisa se abrir mais, precisa, no bom sentido, explodir. Quando eu falo explodir, no bom sentido, não se assustem. Mas também se relacionar mais e de forma mais efetiva com os empresários, perder o pudor, o medo, né? e descobrir como trabalhar junto e desenvolver novas patentes no NIT, novas ideias, novas possibilidades. Em parceria com a UFSC e outras universidades também que queiram fazer pesquisa, ensino, extensão e pós-graduação. Né? Então, e o Gene realmente está com o edital aberto, eu acho que é um mecanismo incrível que tem essa vocação de fazer a articulação entre todos os atores, representando todos esses atores. Né? Porque a prefeitura tem um papel, a Câmara tem outro, a universidade outro, específicos, mas o Gene ele pode fazer essa interlocução, ele já está fazendo isso. E acho que ele tem uma vocação de nascência disso. Né? Seria isso, queria agradecer a todos e realmente dar mais uma vez os parabéns a todos os organizadores. Obrigado. Ouviremos agora o senhor Guilherme Cândido da Silva, gerente de projetos do Instituto Gene.
Boa noite a todos. Eu sou uma das empresas que está incubada no Instituto Gene, participei também do Intra 21. Agradecer essa oportunidade. Foi esse processo do Intra 21, a Faculdade Senac, meu coordenador Elcio está ali, participou do minha conclusão de curso. E foi por meio da faculdade, da conclusão desse curso, que surgiu essa ideia e fui incubado no Instituto Gene. Estamos aí para criar um sistema para gerenciar os resíduos sólidos da cidade. Essa ideia que estamos pegando forte, questão do lixo. E está falando sobre inovação da cidade. Eu acredito que uma forma de encontrar essas ideias e transformar isso, eu fui aluno, então eu sei esse processo de uma empresa começar é difícil, e o Instituto Gene dá todo esse apoio, e a gente tem uma visão meio limitada, e eles trazem todos os profissionais de fora que dá esse suporte para nós crescermos e inovar aqui na cidade. E uma das formas, acredito que pode contribuir nessa lei de inovação é participar realmente das universidades nos trabalhos finais de cada curso, porque tem ideias fantásticas que eu pude participar, dos meus colegas lá no Senac, que realmente pode dar certo. Muitos talvez não acreditaram muito, mas particularmente eu e mais outros colegas, a gente acreditou, teve a oportunidade aqui na cidade de ter um Instituto Gene, de uma incubadora, de nós ajudar. E isso que fez a diferença de acreditar e ir até o fim, que pode mudar, não ficar para trás. A gente vive num momento difícil no país e esse é um momento esse é um momento de incentivar o povo e as pessoas que a gente pode mudar, e não depender dos outros países, mas depender de nós mesmos, que nós podemos fazer a diferença. Agradeço a todos e seria isso. Obrigado. Ouviremos agora o senhor José Dejanir de Castro Júnior, coordenador de núcleo da CIB. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos que me antecederam e às autoridades já nominadas. Bom, eu sou o DJ Castro, como todos me conhecem, sou coordenador do Núcleo de Inovação da CIB. Blumenau na verdade, todos nós estamos vivendo um momento muito especial do que está acontecendo no planeta. As tecnologias que estão convergindo e tudo que está acontecendo faz com que a gente não esteja vivendo uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. Quando a gente tem uma grande mudança tecnológica da escala que está acontecendo agora, as regras estão colocadas e, de repente, alguém pode pular muito na frente. É essa oportunidade, esse desafio que a gente tem que abraçar. Para isso acontecer, a gente tem que realizar o potencial da cidade. Acho que tem que ser o grande foco. A gente pensar sempre qual é a extensão do potencial que a gente pode realizar de Blumenau e o que a gente tem que fazer para isso acontecer. Para isso acontecer, todos os stakeholders, ou seja, as partes interessadas, quem vive na cidade, quem trabalha na cidade, quem tem o poder na cidade, tem que se unir num propósito único, para realmente a gente convergir, assim como as tecnologias estão convergindo, para que a gente tenha um norte em comum, para que Blumenau consiga retomar o protagonismo que já teve na tecnologia. Blumenau eu sempre digo que Blumenau tem todas as ferramentas, tudo está aqui. Nós temos a base tecnológica, nós temos as empresas nas áreas corretas, nós temos capital humano, nós temos riqueza, Só precisa alinhar essas coisas de maneira efetiva e completa, para que a gente consiga dar um salto quântico na qualidade da cidade, na qualidade das empresas, na qualidade de vida, na qualidade de tudo que acontece aqui. A gente não precisa ficar amarrado a ser uma cidade de um país em desenvolvimento só porque a gente está no Brasil.
Com toda a tecnologia, o potencial de que Blumenau tem, a gente pode dar esse salto, de verdade. Tá? A gente precisa acreditar nisso e precisa trabalhar junto. Não dá para a gente ficar só puxando a brasa para a nossa sardinha. Para isso existem as iniciativas que o Charles já falou, existem as ações potenciais de cidade inteligente que o Christian falou, o trabalho da secretaria que o Botos falou muito bem, e a gente precisa se unir realmente, porque o potencial está todo aí, o futuro está nas nossas mãos para a gente poder fazer a diferença. As peças estão se encaixando e a gente pode saltar de 11º para 5º ou 3º, para a gente ser aqui, Blumenau, o Vale do Itajaí ser realmente o Vale do Silício do Brasil, desenvolver seus potenciais e fazer a diferença para a região e para todo mundo que vive na cidade. É isso. Ouviremos agora o secretário Morris Kohl, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos. Também quero dar boa noite àqueles que estão nos assistindo pela TVL. E quero aqui saudar a mesa, a presença da presidência do vereador Zeca Bombeiro, presidente desta audiência, ao preponente desta audiência, o vereador Bruno Cunha, Sérgio Tomeu como coordenador do programa Entra 21, né, Charles Schwank, como mencionado aqui, representando aqui a CIB também, o Tiago, que é o nosso diretor, que fez a explanação muito bem aqui, feito pela secretaria, e em nome de também aqui dos nossos convidados, em especial o Christian aqui, que mencionou aqui como, aqui trago aqui um case de sucesso, que começou, desde uma etapa aí no Entra 21, seguindo os caminhos aqui, mencionando aqui alguns casos, alguns percursos aqui, até chegar aí num objetivo de construção de marca e desenvolvimento aí. Eu também trago aqui, vereador Zeca Bombeiro, o abraço aqui do nosso prefeito, que é protagonista no empreendedorismo e na inovação na gestão pública, a qual aqui também vale ressaltar aqui os noticiários que nós tivemos aqui alguns meios de comunicação, impresso e também online, destacando Blumenau no ranking de empreendedorismo. Então isso nos fortalece, que há 2 anos atrás estávamos em 20º no ranking nacional e hoje estamos em 11º, e a nossa meta é chegar a isso, né, Tiago, como secretaria, e isso não depende só da secretaria, mas é um conjunto entre entidades, entre escolas, entre instituições de ensino, entre toda a comunidade, empresas, no conjunto, para que nós possamos, através dessas ações, promover aqui, como o Charles falou, um ecossistema perfeito, agradável e lucrativo a todos os envolvidos. Não é só a lei da inovação, mas assim também é criar parques tecnológicos e desenvolver também o distrito da inovação. E eu lembro assim que, como ações da secretaria, e a gente tem feito algumas reflexões e algumas ações, e a gente dividiu ela em 3, que é o atendimento, que é a estratégia e é os projetos. Então, tudo isso a gente tem, todas as nossas ações são vertidas em atendimento, em estratégias, em projetos. Aumentamos a carteira de projetos aqui da secretaria, e isso a gente favorece e enaltece o trabalho do prefeito Napoleão, porque ele dá liberdade aos secretários de desenvolverem e buscarem alternativas, buscarem inovação no processo, na gestão pública. E uma das metas hoje, e foi que citado aqui como case do sucesso nacional, a Praça do Empreendedor, que em 2012 era somente um plano de governo realizado e concretizado, iniciado em 2013 e concluído esse start em 2014. E amanhã eu até faço o convite aqui a todos os presentes, também as que estão nos assistindo, para que 9h30 nós vamos fazer a expansão da Praça do Empreendedor,
amanhã no Shopping Parque Europeu, aonde que a iniciativa privada olhou para a iniciativa pública e disse assim: nós acreditamos nesse projeto e nós queremos fazer parte desse projeto. Então, essa demistificação, a gente precisa nisso, e não só na questão da gestão pública, mas também o trabalho em conjunto com as entidades. Que entidade trabalhando em conjunto, com certeza, favorece o cooperativismo, favorece as instituições, e tudo isso, a gente leva isso como bandeira. Então, eu estava lembrando também, eu tive um final de semana de uma palestra, onde tinha o JP Rezende, onde tinha Rafa Prado, onde também tinha a Carol da Atom SA. São pessoas que startaram ideias e hoje levam inovações através dos seus serviços, dos seus produtos ao mundo todo. E todos eles, como o Christian aqui mencionou aqui, começaram pequenos. E a gente favorece essas ideias também para que as incubadoras, as iniciativas possam ser iniciadas nos projetos micros para que possamos desenvolver para a macro. Então, tudo isso é um conjunto de ações que a gente depende, e eu enalteço aqui o trabalho do Legislativo, nessa audiência, de provocar essa audiência, antes de vir a lei também, porque também nós temos essa situação de, se todo projeto que envolvesse a sociedade civil organizada, a toda a comunidade, fosse discutido entre executivo e legislativo, a gente com certeza teria um grande êxito. E tem sido aqui nessa casa, nesse mandato aqui, a gente tem visto os vereadores se dedicando nesse comparecimento, tanto ao executivo, como também essa interação do executivo com o legislativo. Faço isso menção porque amanhã nós temos aqui uma comissão, e a nossa secretaria tem uma pasta que é a Diretoria de Micro e Pequena Empresa. Existe uma comissão permanente da micro e pequena empresa. Então, a interação fortalece quem? As empresas de pequeno porte. Então, nós temos várias comissões aqui que o Executivo tem feito parte. Isso é um trabalho em conjunto, é um diálogo permanente. Então, isso favorece para que nós subimos no ranking, favorece para que nós melhoramos os nossos índices. Nós temos o plano, como citado pelo Tiago aqui, o plano estratégico de desenvolvimento econômico do município, com 5 eixos, onde que foram realizadas algumas entregas, e o plano não foi criado para um mandato, mas ele foi criado para 10 anos. Então, deixando um legado para ser continuado, independente da gestão, independente do secretário, independente dos seus diretores e gerências. Então, nós trabalhamos esse conjunto de pensar Blumenau para frente. Precisamos avançar, nós precisamos ainda continuar na luta, mas nós precisamos criar sinergia entre os três, entre a aliança, entre estratégias, entre favorecimentos, e nós temos visto aqui que não existe vaidade, vereador Bruno. Nós estamos aqui com questão de interação entre instituições de ensino, entre entidades, entre o poder público, executivo e o legislativo. Então, isso vai com certeza buscando os resultados, e aonde nós queremos chegar? É aonde que nós queremos pactuar isso com todos os envolvidos. Então, eu fico o meu agradecimento, a oportunidade como secretaria está expondo aqui. Fico também muito feliz pela participação de todos aqui que realmente buscam isso, enaltece o trabalho tanto na gestão pública, mas também do legislativo, e o nosso agradecimento em geral a todos os que acreditam que Blumenau pode ser diferente. Meu agradecimento, uma boa noite a todos. Quero fazer uma correção aqui ao seu Guilherme Cândido da Silva. Ele é gerente de projetos incubado no Instituto Gene da empresa Recicle Mobile, é isso? Agora ouviremos novamente as conclusões finais do vereador Bruno Cunha, proponente da audiência, para fazer suas ponderações finais, pelo tempo de até 4 minutos. Bem, presidente Zeca, a todos aqui envolvidos, eu quero agradecer por terem prestigiado essa noite. Eu tenho certeza que, diante daquilo que a gente escutou, entendendo um pouco o trabalho que está sendo realizado também pelo poder público e a necessidade, sobretudo aqui, de criar essa atmosfera,
é muito importante. É muito importante que a gente tenha a ideia, continuidade em relação a isso. Daqui dessa audiência pública a gente vai ter algumas conversas, vai vir um projeto de lei municipal de inovação, é importante que todos acompanhem, se tiver, né, algum ponto auxiliar, que também nos procure, que faça esse contato, para que a gente possa, sobretudo, ter um instrumento que é muito importante. Preciso fazer aqui, parabenizar esse trabalho, secretário, em conjunto, porque eu acho que é dessa forma que as coisas acontecem. Eu tenho tido uma experiência aqui na vida pública, de que às vezes os discursos extremos são bonitos, mas que o que resolve mesmo é a gente conversar, a gente fazer reunião. Já tivesse no meu gabinete, o Tiago também já teve, e como as coisas às vezes têm obstáculos burocráticos, é preciso que a gente sente, que a gente dialogue e que a gente ache uma solução. Fazer um destaque aqui também muito especial a Jerusa, pelo trabalho que vem desenvolvendo no Instituto Gene. Eu acredito muito que o Instituto Gene tem um papel importantíssimo em relação a esse tema, e eu acho que é um destaque, vem fomentando esse setor de inovação. Várias vezes participei de inúmeras palestras lá e pude aprender um pouquinho mais com vocês, e vejo que essa aproximação da universidade, da faculdade, como o Christian colocou, é fundamental para que, de fato, esse assunto se desenvolva. A gente precisa, essa tríplice muito bem destacada no início, Tiago, entre a questão do privado, do público e da universidade. Isso, na verdade, vem sendo um modelo de sucesso, aonde a inovação atinge grandes patamares, e a gente quer isso aqui. E acho uma preocupação muito grande quando a gente coloca, sobretudo, levar essa questão da inovação para todos os cantos da cidade. E aí eu vejo, Christian, muito interessante essa fala, dos lugares mais isolados e abandonados da cidade, como, de certa forma, se procura hoje pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, um turismo, um empreendedorismo nas favelas. E eu acho que isso, inclusive, quando a gente estava no debate de inovação, e eu estava, né, ainda candidato a vereador, no meio da campanha eleitoral, mas eu fiquei lá até o final no debate de inovação que estava, porque achava que era importante para a cidade essa discussão, e lá se colocou muito isso na época, né, em fazermos com a inovação também, não fique apenas discutindo numa região central, mas que a gente possa discutir nos mais variados aspectos. Por que não discutirmos inovação com a agricultura? Por que não discutirmos inovação em relação à indústria? Por que não, através da inovação, nós enfrentarmos e diminuirmos os obstáculos sociais que a gente tem? Eu fico muito feliz com essa noite de fazer. Eu brinco, às vezes, dizendo que eu sou fruto da inovação, porque quando eu falo que inovação é comportamento com o momento, eu, no ano passado, fui uma grande zebra no processo eleitoral, utilizando as tecnologias e as redes sociais. Então, eu acredito, sobretudo, que a tecnologia, ela transforma a vida, como, de certa forma, transformou a minha, e o nosso desafio aqui na vida pública é lutar para que ela possa, sobretudo, fomentar um novo ciclo de desenvolvimento, que a nossa cidade, que hoje tem esses números muito positivos, como a 11ª melhor cidade para empreender e a 4ª melhor na relação de inovação, quem sabe a gente possa entrar rápido aí como a melhor cidade de inovação no Brasil, por que não? E como uma das 10 melhores cidades aí para empreender. Eu acho que essa deve ser a nossa luta, e vamos continuar. Hoje foi uma noite importante para a gente escutar, para a gente reafirmar o nosso compromisso e para juntos, de forma conectada, alcançarmos os desafios. Parabéns a todos e obrigado pela presença. Lembramos que esta audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 2, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também ficará disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. A Câmara Municipal de Blumenau agradece a presença de todos e informa que a audiência pública que debateu e discutir questões referentes à inovação no município de Blumenau, solicitada pelo vereador proponente Bruno Cunha, está encerrada. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos.